A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. É imensa alegria, estamos aqui na presença de Deus, fazendo nosso devocional. Já aconteceu um erro técnico aqui em casa, mas vamos começar tudo de novo. Os aniversariantes de hoje: Jaziel, Daniel, irmã Vaste, Evandro, o Décio, o irmão Leandro, o meu amigo Emerson, China, Taismar, Sabrina, que são aniversariantes do dia. E também, hoje é dia dos namorados, né? Uma data especial hoje. Eu e a Brenda, até foi isso que a falha técnica, né? Que a gente já tinha feito antes, falado antes. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente falou antes agora. O presentinho que minha esposa me deu era para ser um coxinho e uma resistência. Foi. Meu presente ia ser um coxinho. E o presente dela foi uma resistência e um sensor. E mais a mão de obra. Aí, só que a gente não consegue, né? Então a gente fez um presentinho. A Alicia encontrou o cupom fiscal dentro do carro e me caguetou antes de entregar, tá? Foi você. Entendeu? Fica mexendo nas coisas do pai. Foi, né? Ela tá assim, ó, sabe? Ela tá assim, ó, toda assim, ó. Dá pra dizer que tomou 5 vacinas hoje? 5 vacinas. Não dá, né? Pois é. Perdão. Nós oramos antes dela tomar vacina. Nós entregamos na mão de Deus. E essa aqui é uma criança que tomou 5 vacinas hoje. 5 picadas, né, mano? 5, né? 5, uma no braço, 2 5. em cada perna. Uma no braço, uma na perna, uma aqui do ladinho, outra aqui do ladinho e uma na outra perna. Chorou? Chorou bastante. Mas tá aí, ó. Glória a Deus. Em nome de Jesus ela vai permanecer assim. Então, presta aqui, pai. Já me caguetou antes? Dia dos namorados. Comemore cada fase da sua vida. Comemore. Eu ganhei 2 presentinhos, ó, um Kit Kat. E isso aqui, como eu tinha falado antes, mas não ficou gravado ali, isso aqui não tem preço, isso aqui é valor. Uma carta que minha esposa dedicou o seu tempo e escreveu para mim. Tá bom? Obrigado, meu chão. Hoje estaremos lendo o livro de Êxodo e vamos finalizar o capítulo de Êxodo. Amanhã estaremos providenciando o certificado, né, filha? O certificado. Posso começar a ler? Então vamos ler então. Êxodo 39. Com fios de tecidos azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado e de fios de ouro, e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidor grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, com pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Fizeram o peitoral trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigramas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidor grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo as peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete, com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma argola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram um linho fino, as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gordos e os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha e as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou.
Vai atrás de mim. Agora é Êxodo 40. Eu gosto da tradução da minha. O Senhor Deus disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde são guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e o monte, as lamparinas. Ponha altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina da entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o ar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Deste modo você se separará para mim. Você a separará para mim, e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com seus suportes e separará para mim. Leve Arão e seus filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o separa para mim, a fim de se serva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida vocês ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. E Moisés fez tudo isso que o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois do que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os suportes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. E depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou as cortinas dele entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Depois Moisés pôs a mesa na tenda, do lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente à mesa, e ali a presença do Senhor. Ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou as cortinas na entrada da tenda, e ali, na frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas em cima do altar, e ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água, e nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavaram os pés. Todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado, Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar, e pendurou a cortina na tenda do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam seus acampamentos de um lugar para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ele se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Amém. E esse foi o livro de Êxodo. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos agradecer a Deus. Ó, esse aqui é o teu, ó. Tem para orar. Que deu do Pai? Aqui, ó. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse por mais privilégio, esse Pai dia, amado, de estar aqui, Senhor. Senhor, Obrigado, na nossa Pai casa, querido. Pai amado, falando a Obrigado, tua palavra, Senhor. ouvindo o Obrigado. que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai querido, Senhor, Ensinamentos abençoa, e preceitos, Senhor, Pai nossa amado. família, Senhor Que se Jesus. fizermos, Pai amado, seremos Abençoa, bem-sucedidos Pai nessa querido, terra, Pai. Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa Nossa família, família, Senhor, tanto aqui em Joinville, em Perdoa os Minas, nossos no Rio pecados, Grande do nossas Sul, falhas, Pai amado, nossas seja com cada transgressões, um, Pai se querido, revela a Senhor. cada um.
perdoa, Em Senhor nome Jesus, do Senhor aquilo que Jesus, não Pai te amado, Pai querido. agrada, Pai Oh, querido, Senhor Jesus, eu te agradeço, Abençoa, Pai amado, Senhor por cada Jesus, aniversariante do dia de os hoje, Senhor aniversariantes, Pai Jesus. querido, Senhor Jesus. Cada irmão, Abençoa, cada Pai irmã, querido, Senhor Jesus, ali, Senhor, que Pai Adriano amado, citou, Senhor Pai Jesus, amado. vai guardando, Vai Pai querido, livrando de Senhor todo Jesus. mal, que eles Vai terminem esse dia, abençoando, Senhor, Pai querido, Senhor, cada abençoado, Pai família, amado. Senhor, Que venha ser um representada, Senhor excelente Jesus. dia, Senhor, para Pai eles, querido, Pai Senhor amado. Jesus. Muito obrigada, Senhor Abençoa os Jesus. namorados, Pai Abençoe amado. também nessa Os data, noivos, Senhor Pai Jesus, querido, o dos dias casal, dos Pai querido, namorados, Senhor. Pai amado. Essa Obrigada pelo instituição Adriano, que o Senhor casada colocou por em minha Ti, Pai vida, querido, Senhor. Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por Abençoa, estar Deus conosco, maravilhoso, Pai Senhor amado. Jesus. Porque eu sei Guarda cada que um, Pai querido, o Senhor certo, Jesus. Senhor Jesus, não é Pai